Então vamos lá. 20 de outubro, né? Vamos aí para a nossa 10ª aula de auditoria das demonstrações contábeis, né? Nossa N2 será na próxima semana. Nós vamos abordar na N2 conteúdo da N1, mais o conteúdo trabalhado até a aula passada, tá? O conteúdo de hoje não vai cair na N2, mas o conteúdo da aula passada, sim. Então, hoje eu trouxe a NBCTA 315, que é uma norma que ela fala sobre a identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante por meio do entendimento da entidade do seu ambiente. Essa norma, ela é recorrente nos exames de suficiência. Então, sempre cai uma questão. Então, vamos entender um pouco melhor sobre essa identificação de riscos de distorção. Vou partilhar na tela o material e a gente vai começar o desenvolvimento do conteúdo. Boa noite, Angélica, tudo bem? Oi, professor, tudo bem? Joia. Lembrando, Angélica e Yasmin, que a avaliação parcial ela já está postada no portal, tá bom? Data limite para entrega será dia 30/10, ok? Então dá uma olhadinha lá, tem todas as instruções, se tiver alguma dúvida, me pergunte, tá bom? Então hoje a gente vai falar... Oi, pois não. Professor, da N2, essa que já está postada lá para a gente fazer, é para resolver igual aquele último que o senhor estava resolvendo com a gente, né? Exatamente, só assistir o vídeo que você vai saber como fazer. Ah, tá, beleza. Joia. Então vamos lá. NBCTA 315, né? O que é essa norma que fala sobre identificar e avaliar riscos de distorção relevante? Lembrando, deixa eu fazer um adendo aqui. A auditoria das demonstrações contábeis é uma das 4 técnicas de contabilidade que tem por objetivo assegurar uma confiança às demonstrações contábeis, aumentar a confiança das demonstrações contábeis por meio, né, de procedimentos de auditoria, procedimento esses que têm por finalidade, né, obter uma segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de erros, né, de distorções relevantes. Mas nesse processo de auditoria, como nós vimos, a auditoria ela trabalha com amostragem. A auditoria ela não consegue uma asseguração absoluta. A auditoria consegue uma asseguração razoável. E essa asseguração razoável, né, ela é realizada através do auditor. O auditor ele aplica o seu julgamento profissional desde o planejamento até a entrega do relatório. Então, o auditor vai conduzindo a auditoria. E existe uma palavrinha que chama risco de auditoria. O que é o risco de auditoria? É o risco de a execução de algum procedimento que não capte uma distorção relevante. Esse é o risco de auditoria. Então, o objetivo do auditor é minimizar, identificar os riscos potenciais e de minimizar esse risco, tá bom? Para aumentar essa asseguração razoável a ser obtida, ok? Então, vamos iniciar aqui a entender um pouco melhor sobre a norma. A norma 315, ela fala o seguinte: a sua responsabilidade é na identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis por meio do entendimento da entidade e do seu ambiente, inclusive do controle interno. Qual a relação do controle interno com a auditoria? Uma pergunta. O que vocês acham, Angélica e Yasmin? Na opinião de vocês, o auditor ele vai auditar as demonstrações contábeis, mas qual a relação do controle interno com a auditoria?
que vocês acham? Qual a relação do controle interno com a auditoria das demonstrações contábeis? Podem participar, pessoal, sem medo de errar, tá bom? O importante é que vocês participem. Bom, se o controle interno ele vai desenhar como que é a forma correta de fazer o processo, né? E a auditoria verifica se esse processo está sendo feito de maneira correta. Então, acredito que um seja complementar ao outro. Tá, mas a gente não está falando da auditoria interna. A gente está falando da auditoria independente, que é a auditoria das demonstrações contábeis, que tem por objetivo emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Qual a relação do controle interno com a auditoria? Deixa eu melhorar a pergunta. Angélica, Isabelle e Yasmin. Por que que o auditor tem que avaliar o controle interno da entidade? O auditor independente. E aí, pessoal? O que vocês acham? Porque o auditor independente deve avaliar a eficácia do controle interno da entidade. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. Funciona assim, ó. Nós vimos já em outras aulas, né, que quando o controle interno da empresa é eficiente, o que que acontece? Se o controle interno ele é eficaz, diminui o risco de auditoria. Afinal de contas, o que é o risco de auditoria? É o risco de o auditor aplicar um procedimento e não captar uma distorção relevante. Lembrando que a auditoria, ela não trabalha com asseguração absoluta. A auditoria trabalha com uma asseguração razoável, né? O auditor, ele trabalha com julgamento profissional e com amostragem, né? Eu tenho lá uma população de 10 mil notas, eu não consigo olhar 10 mil notas. Então, eu vou fazer uma amostragem para olhar aquela população da amostragem. Então, existe um risco de eu não captar uma distorção. E se o auditor avaliar o controle interno como eficiente, esse risco será minimizado. Então, pessoal, a norma, a NBCTA 315, ela fala da identificação e avaliação de riscos de distorções relevantes por meio do entendimento do auditor sobre a entidade e sobre o ambiente dessa empresa, inclusive do controle interno, se o controle interno desta empresa é eficiente, tá? E o objetivo do auditor vai ser identificar e avaliar os riscos de distorção relevante, independentemente se causados por fraude ou erro, nos níveis das demonstrações contábeis e das afirmações por meio do entendimento da entidade do seu ambiente, inclusive do controle interno. Alguma dúvida sobre essa relação do controle interno com a auditoria independente ou eu posso prosseguir? Professor, repete de novo para mim, Tá. só para mim tentar. Não, sim, eu repito sim. Funciona da seguinte forma, Angélica. A NPCTA 315, ela é uma norma que vai falar assim, como o auditor vai identificar e avaliar os riscos de distorção. Mas o que são riscos de distorção? Eu tenho que entender primeiro o que é risco de distorção. Risco de distorção, risco de auditoria. Risco de auditoria. O objetivo do auditor, ao auditar uma demonstração contábil, é aplicar procedimentos para obter evidências e emitir uma opinião, né? Assegurar a demonstração contábil, que a demonstração contábil está livre de erro e distorção. Mas essa asseguração ela é razoável, ela não é absoluta. Eu não consigo olhar 100% das operações. Eu trabalho com amostragem. Então, o risco de auditoria é o risco de um auditor não captar uma distorção relevante. Esse é o risco de auditoria.
O risco de distorção, que a norma está falando aqui, ele pode ser identificado e avaliado por meio do entendimento da entidade, do seu ambiente e do controle interno. Como assim do controle interno? Se eu tenho um entendimento que o controle interno da empresa ele é eficiente, eu concluo que o risco de auditoria vai ser minimizado. O risco de distorção ele vai ser menor. Agora, se o controle da empresa é bagunçado, ela não tem controle nenhum, significa que o risco ele é grande. Então, eu vou ter que aplicar mais, eu vou ter que estender os meus procedimentos. Eu tenho que ficar em alerta, o meu ceticismo profissional vai ter que ser, digamos, evidenciado no processo de execução da auditoria. Ok? Ficou mais claro agora, Angélica? Certinho? Certo, Angélica? Estão me ouvindo? Ouvindo, professor. Beleza. Então vamos continuar aqui. Vamos falar agora das definições que a NBCTA 315 traz para nós, né? Então vamos lá. Ela fala o seguinte: afirmações são declarações da administração, explícitas ou não, que estão incorporadas às demonstrações contábeis, utilizadas pelo auditor para considerar diferentes tipos de distorções potenciais que possam ocorrer. Vocês lembram, lá na fase do planejamento, que eu até demonstrei em forma prática um questionário, onde nesse questionário era indagado como que era, se a empresa tinha políticas internas, se a empresa tinha manual de procedimentos, se a empresa tinha, enfim, normas e tudo mais. Essas afirmações, aquele questionário, quando aplicado, quem responde é a administração. Então, a norma diz que essas afirmações que o auditor consegue da administração podem ser utilizadas, tá? Para considerar os diferentes tipos de distorções potenciais que pode ocorrer. Risco de negócio. O que é o risco de negócio? É o risco que resulta de condições, eventos, circunstâncias, ações ou falta de ações significativas que possam afetar adversamente a capacidade da entidade de alcançar seus objetivos e executar suas estratégias, ou de estabelecimento ou de objetivo ou estratégias inadequadas. Vamos lá. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Qual que é o risco de negócio, por exemplo, de uma empresa... Vamos lá. Qual que é o risco de negócio de uma concessionária de veículos? O que vocês acham? Quando vocês pensam em concessionária de veículo, o que vocês pensam de valor mais valioso que tem na concessionária? O carro. O carro. Então, o estoque, né? As concessionárias, elas muitas, assim, aquelas médias, aquelas pequenas, o carro ele fica ali dentro da loja, né? Então, qual que é o risco de negócio? Seria roubo. Então, se é roubo, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a minha segurança, né? Contratar uma empresa, assim sucessivamente, colocar alarme. Então, o risco de negócio está atrelado às condições, a eventos e circunstâncias e ações ou falta de ações significativas atrelados ao negócio da empresa, tá bom? Controle interno, vamos entender. Conforme a norma, é o processo planejado, implementado e mantido pelos responsáveis pela governança, administração e outros empregados. Mais uma vez, o controle interno não é obrigação do auditor interno desenhar ou implantar. Quem implanta é a administração. O auditor, do auditor independente, tá? Nós estamos falando de auditor externo, que é o auditor das demonstrações contábeis. O controle interno não é obrigação do auditor independente implantar, planejar ou desenhar. A responsabilidade é da administração da empresa.
o auditor independente ele só vai avaliar o controle interno, porque é por meio dessa avaliação que ele vai identificar os riscos potenciais, os riscos de auditoria potenciais, tá bom? Procedimentos de avaliação de riscos são os procedimentos de auditoria aplicados para a obtenção do entendimento da entidade e do seu ambiente, incluindo o controle interno da entidade. Então, para identificar esses riscos, né, é aplicado procedimentos. Nós chamamos de procedimentos de avaliação de riscos, ok? E o risco significativo é o risco de distorção, relevante, identificado e avaliado que no julgamento do auditor requer consideração especial na auditoria. Agora vamos para os requisitos. O auditor deve aplicar procedimentos de avaliação de riscos para fornecer uma base para a identificação e avaliação de riscos. Quais são esses tipos de procedimentos de risco? Indagações, ele vai indagar a administração, né, as pessoas apropriadas dos departamentos, por exemplo. Eu quero mapear, identificar os riscos lá no departamento financeiro. Eu vou fazer indagações aos gestores, ou ao gestor ou aos funcionários do departamento financeiro. Eu posso indagar a auditoria interna, né, a controladoria e a quem quer que seja que necessário para a avaliação desses riscos. Então, o procedimento é indagação, procedimentos analíticos. O que são procedimentos analíticos? São aquelas análises que eu faço de comparabilidade, que eu comparo as informações, que eu detalho, que eu olho o contrato. E observação e inspeção. O que seria observação? Por exemplo, vamos lá. Vamos supor que eu quero avaliar o risco, digamos, vamos supor que seja do processo produtivo de uma indústria. Então, eu vou observar como que funciona o processo produtivo de uma indústria. Isso é um procedimento. E inspeção. Inspeção é o quê? É quando eu inspeciono, né? A inspeção ela pode ser documental, ela pode ser inspeção de ativos, né, que é a inspeção de veículos, de estoque, de maquinários e assim sucessivamente, ok? Então, esses são os procedimentos necessários para a avaliação desses riscos. E, continuando sobre os requisitos, a norma diz o seguinte: o auditor ele deve considerar se as informações obtidas no processo de aceitação ou continuidade do cliente são relevantes para a identificação de risco e distorção. Então, quando o auditor começa a executar esses procedimentos para avaliar esses riscos de distorção, ele vai avaliar se essas informações obtidas serão relevantes, né? Serão suficientes. Se o sócio do trabalho executou outros trabalhos para a entidade, ele deve considerar se as informações obtidas nesses trabalhos são relevantes para a identificação de riscos. Então, o auditor, ele trabalha com um rol de clientes. Então, por exemplo, eu estou auditando a empresa da Lilia, que é uma indústria, e de repente eu tenho uma outra empresa que tem a mesma atividade econômica. Eu posso aproveitar informações daquele outro cliente, ok? Para mapear esses riscos. Lília, você me disse alguma coisa, deixa eu ver aqui. Estou me organizando. É que assim, eu tô recolhendo material das aulas que eu perdi e eu não achei esse do NBC 315, nada do 300. Não tá, Lília? Então eu acho que eu só postei num quarto semestre, então desculpa, tá? Porque são duas turmas. Então, provavelmente, eu postei só no quarto e esqueci de postar no quinto. Aliás, postei no quinto e esqueci de postar no sexto. Mas terminando aqui, eu já posto, tá? Tá, beleza. Obrigada. Tá. A Lília, você chegou um pouquinho atrasada, a Isabelle também, o Renato agora que chegou. Tá postado lá no SAF, você dá uma olhadinha, uma certificada aí, tem a avaliação parcial, que vale de 0 a 3 pontos para N2. Tá? Essa avaliação parcial é uma questão prática, tá? Para vocês elaborarem procedimentos de auditoria.
Para resolver essa atividade parcial, vocês terão que assistir o vídeo aula, tá? E eu coloquei lá no texto da avaliação qual o vídeo aula que vocês terão que assistir. Então, é só assistir o vídeo aula e executar na atividade parcial. O prazo final para me entregar é no dia 30/10, tá bom? Só para vocês se atentarem aí. Beleza, professor. Beleza, acabei de ver mesmo aqui, tá no SAF certinho. Tá, e depois eu vou ver por que não salvou para vocês. Então vamos lá. Quando o auditor pretende usar as informações obtidas em sua experiência prévia junto à entidade e em procedimentos de auditoria executados em auditorias anteriores, o auditor deve determinar se as mudanças que ocorreram desde a auditoria podem afetar. Então, o auditor ele pode usar informações obtidas em auditorias anteriores, mas ele tem que certificar se houve mudanças relevantes. Por quê? Porque a empresa, ela tem um aspecto social, ela muda constantemente. O auditor tem que mapear se houve mudanças relevantes, tá bom? Agora, quanto ao entendimento necessário da entidade, do ambiente que é necessário, inclusive do controle interno, para identificação desses riscos, a norma diz o seguinte: o auditor deve obter entendimento dos seguintes fatores: atividade, regulamentos e outros fatores externos relevantes, incluindo a estrutura de relatórios financeiros aplicável da natureza da entidade. Vamos fazer aqui. Lília, você me permite usar a sua empresa para a gente fazer um exemplo prático aqui? Sim, claro. Tá. Então, vamos lá. Eu vou fazer um entendimento básico aqui da empresa da Lília. Eu vou fazer algumas perguntas para ela e eu vou mapear o entendimento necessário para eu identificar possíveis riscos da empresa da Lília. Lília, você tem quantos funcionários? 12. 12 ou 2? 12. 1, 2. Tá. 12. Ela tem 12 funcionários, ok. Eu não vou perguntar nenhuma pergunta de cunho sigiloso, tá, Lília? Vamos lá. Lília, digamos que o seu processo produtivo, ele é 100% industrial? Tecnológico? Não. Seria, Não é 100%, não. Seria o quê? 60, 40? Eu creio com 60, 70. Tá, vamos colocar aqui 70%. Existe trabalho à mão. Seria o acabamento? O acabamento, costura, isso. Tá, a Lília, ela produz hoje cadeiras, né, Lília? Sofá e cadeiras. Tá, cadeiras e sofás, ok. Lília, deixa eu te fazer uma pergunta. Você compra sempre do mesmo fornecedor? Não. Varia bastante? Não bastante. Eu tenho, de espuma, cerca de 3 fornecedores. Aí eu compro entre esses 3 fornecedores. Tá. São compras internas ou interestaduais? Interestaduais. Ok. Então, a Lília compra em média de 3 fornecedores. Sempre é esses 3. Né? Você varia entre eles, tá? O preço de cada varia muito? Varia. Principalmente da madeira. É pelo dólar. A madeira, espuma, isso tudo varia, né? Dólar. Tá, ok. Então, os principais produtos que a Lília compra é madeira e espuma. Ok. E tecido. E tecido. Tá, beleza. Ok. Aqui em Cuiabá não tem fornecedores. Tem, porém sai muito caro, né? É muito caro, entendi. Lília, os seus clientes, digamos assim, são... a tua carteira de clientes, ela é... em valores, que eu digo, ela é relevante em poucas quantidades ou é muito... Você vende R$500? São poucos clientes. Eu acho que é isso que você vai perguntar. São poucos clientes. Tá, pouco. Um cliente. É pouco cliente para muito movimento. Um cliente, uma igreja compra 500 unidades de cadeira. Entendeu? E aquela igreja volta a comprar com você, provavelmente. Volta. Entendi. Volta porque são congregações, né? E vai um indicando o outro, tem uma hierarquia, né, nas congregações, aí vai comprando
no caso, as congregações. Lília, a tua empresa tem software implantado para os processos? Tem. E esse software, ele é integrado ao processo produtivo? Só lá no operacional, né? Só na parte administrativa, então. Operacional, produtivo, Só na não tem. administrativa. Tá, então é só Não tem. ADM. Tá. Isso. Ok. Você tem quantos funcionários no setor financeiro? ADM 2. financeiro? 2. 2. Ok. Tá. Então, pessoal, claro que aqui eu teria muito mais informações, mas só para vocês terem noção. Com base nessas perguntas que eu fiz para a Lília, o que eu avalio? Eu conheci um pouco melhor sobre a atividade da Lília, de quem ela compra, o que ela produz, para quem ela vende. Lília, você tem muitos. Quantos concorrentes você tem aqui em Cuiabá, por exemplo? Aqui em Cuiabá tenho 3. Em Cuiabá. Isso eu estou sabendo sobre a atividade da Lília. Lília, você tem algum regulamento que você tem que seguir específico da sua atividade? Não, eu só tenho que produzir um produto bom. Não tem regulamento. Sim, mas marca e tudo não tem? Você tem a marca registrada, não tem? Eu tenho a marca, tem registrada, patente, tem tudo. Mas você não tem nenhuma obrigação em função dessa marca, não? Alguma obrigação que essa patente você não? Tá. Então, não tem não. Então, isso eu vou entendendo, tendo um entendimento geral da atividade da Lília. E quando eu chego nesses fatores externos, quando eu perguntei para ela de concorrente, quando eu perguntei para ela dos clientes, são fatores externos que é relevante para eu mapear os riscos. E eu também fiz perguntas aqui sobre o entendimento de controle interno. Quando eu perguntei para ela, por exemplo, se ela tem software, se é integrado com o operacional, isso tudo, quando eu perguntei para ela, se tem. Então, quais são os riscos que eu entendo aqui? Os riscos potenciais que eu entendo dessa empresa, com base nessas perguntas, claro, teria que ser uma análise mais aprofundada. Eu enxergo aqui segregação de função, que isso pode comprometer, porque lá no administrativo e no financeiro, ela só tem 2 funcionários. Claro, né? Eu não sei qual que é o porte da empresa, da Lília, quanto que ela fatura. Eu estou falando com base nessas informações que eu tenho. Então, aqui eu posso ter um risco nessa questão de segregação de função, baseado nessa informação, o financeiro da Lília, o administrativo, talvez ele não esteja cumprindo os processos, não tenha processos de controles preventivos ou detectivos efetivos pela questão de poucos funcionários. Aqui eu posso identificar um risco relevante, essa questão dela comprar só de 3 fornecedores, a questão do preço do mercado, a questão da pandemia, que eu posso incluir fatores externos. Então, veja que eu, através de indagações, eu consigo ter um entendimento que vai nortear aonde que eu vou identificar os possíveis riscos, os riscos relevantes, ok? A questão da produção que eu perguntei para ela, que é 70%. Será que esses 30% aqui que falta, ela colocar no processo tecnológico, né, que é manual, digamos, qual que é, digamos, esses 30% prejudica a produção dela? Então, são análises que eu vou fazer com base nas informações que eu tenho. Mas eu só indago? Não, eu vou aplicar todos aqueles procedimentos. Eu vou indagar, eu vou fazer inspeção, eu vou aplicar procedimento analítico, para que eu tenha uma análise completa e consiga identificar os potenciais riscos de distorção. Isso vai me ajudar a entender quais são as áreas mais importantes a serem auditadas na demonstração contábil, ok? Então, continuando aqui, o auditor deve identificar e avaliar os riscos de distorção relevante no nível das demonstrações contábeis e no nível de afirmação para a classe de transações, saldos e contas de divulgações. Ou seja,
Ele vai avaliar os riscos nas demonstrações contábeis como um todo, na apresentação das demonstrações contábeis, balanço patrimonial e nas contas específicas em que eu estou auditando, seja caixa, seja estoque, seja imobilizado e assim sucessivamente, para fornecer a execução de adicionais de auditoria. Então, nós concluímos a nossa aula de hoje. Agora eu deixo em aberto aí para vocês tirarem alguma dúvida, lembrando que semana que vem será a nossa N2, Lília, Isabelle, Renata e Yasmin. Não vai cair na N2 essa aula de hoje, tá? A NBCTA 315 não vai cair na N2. Só vai cair na N2 conteúdos que nós desenvolvemos na N1, mais as normas que nós estudamos nas últimas 2 aulas, né? Que é documentação de auditoria e evidências de auditoria, ok? Então, pessoal, quando vocês forem resolver o exercício, a avaliação parcial, que vocês assistirem o vídeo aula, vocês voltam, dá uma lida nos materiais de apoio das últimas normas que está lá no portal, assista os vídeos, porque eu sei que nem todo mundo conseguiu acompanhar, tá bom? Para que vocês consigam desenvolver a N2, tá bom? E agora eu deixo em aberto para dúvidas referente à aula de hoje e também, se for necessário, se vocês ficaram com alguma dúvida em alguma norma específica, para que eu possa voltar e revisar com vocês. Isabelle, tranquilo? Tem alguma norma que você queira que eu elucide aqui? Bom, até onde Beleza, eu tenho Yasmin. visto, tá tudo tranquilo. Tá bom. Por nada. Lília, tem algum procedimento, alguma coisa que você quer que eu reveja, que eu tire dúvidas? Professor, não tem nem como eu te falar, porque eu não assisti nenhuma, vou assistir Tá. hoje, né? Então, Não, depois eu te beleza. grito lá, qualquer coisa. Não, qualquer coisa você pode me mandar mensagem lá que eu te respondo, tá? Tá, Joia? Obrigada. Por nada. Renato, e você? Tudo certo, professor. Tudo certo. Dúvida só na hora da prova e a gente liga para você. Vai vendo. Então, pessoal, vamos encerrar a aula de hoje, ok? Então, vou publicar agora o vídeo lá no portal. Vou identificar por que não subiu o material de apoio. Logo mais vocês terão acesso a esse material de hoje, tá bom? E é isso aí. Qualquer dúvida, por favor, me mande e-mail. Tem meu e-mail, tem meu WhatsApp, estou à disposição. Eu agradeço a participação. Tenham todos uma excelente noite. Obrigada, boa noite.